Olá, você que está acompanhando a série sobre os anjos. Hoje nós vamos continuar falando desta provisão maravilhosa que o nosso Pai nos fez e a qual temos acesso por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar antes de nós iniciarmos, até para pedir que o Pai libere seus anjos para que estejam aqui conosco neste tempo. Pai, graças te damos, Senhor, por esta tarde. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E nós recebemos com alegria, Pai, a tua palavra, a tua instrução. Além, Senhor, daquilo que já nos foi dado, tudo nos foi dado em Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado. Senhor, quero pedir assistência dos teus anjos, Senhor, para o que vamos fazer aqui, para aquilo que vamos conversar aqui, Senhor, que nada possa impedir, que nada possa nos roubar a unção de quem está ali do outro lado da telinha e de quem está deste lado de cá, Senhor, meditando, Senhor, em coisas que são maravilhosas para nós. Por elas nós te damos graças por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre anjos de louvor e de adoração contínuos. Anjos de louvor e de adoração contínuos. E quero começar lendo em Isaías, no capítulo 6, a visão que Isaías teve. Isaías teve uma visão quando morreu o rei Uzias, e ele relata aqui no capítulo 6 do seu livro. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim, do 1 em diante: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então, o profeta, ele teve uma visão dos serafins. A palavra serafim significa ardentes. E aqui, neste contexto de Isaías, nós vamos ver que tem relação com fogo e com purificação, porque eles tiraram uma brasa, vocês depois na sequência podem ler, eles tiraram uma brasa viva do altar e colocaram na boca do profeta, quando ele confessou os seus pecados, que ele andava no meio de um povo, e ele diz assim, versículo 5, disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aí, então, depois disso, ele pôde ouvir a voz do Senhor, Antes não. Então, nós ouvimos que estes são fascinantes, mas eles não podem ser adorados, porque eles obedecem imediatamente às ordens do Senhor. A função deles, como vimos em outros momentos, está descrita no Salmo 103. Eles cumprem as ordens do Senhor. Então, nós ouvimos de muitos diferentes classes, não seria bem a palavra, de anjos, anjos de intervenção, de guerra, de fortalecimento, assim por diante. Os anjos de louvor e adoração ajudam em louvor e adoração. O nosso problema é que nós não cremos em tudo que Deus diz na sua palavra. E qualquer parte dela pode ter um papel muito importante no nosso destino. Nós vamos ver hoje que os anjos de louvor e de adoração, eles estão junto ao líder de louvor e de adoração. Mas vamos prosseguindo aqui, depois vamos ver melhor esse assunto, Então, precisamos crer em tudo que a palavra diz. Muitas pessoas vivem uma vida cristã pobre ou enredados
por dificuldades, até mesmo por prisões, porque lhes falta conhecimento. A Sagrada Escritura diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o sacerdote precisa buscar conhecimento. Somos um reino sacerdotal. Mas isso é assunto para outro dia. Amém? Então, orar por revelação, receber testemunhos, né, da operação de anjos, né? Só que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que os anjos, que Satanás, ele se transmuda em anjo de luz. Então nós precisamos permitir ou orar para que cada um faça a sua parte. Nós oramos, louvamos, adoramos, intercedemos. Os anjos recebem as ordens de Deus quando o Espírito Santo vê que em alguma área é preciso uma interferência. E os anjos fazem a parte dele. Nós não podemos fazer a parte de Deus dizendo onde os anjos vão agir, não podemos. Nós não podemos fazer a parte dos anjos agir onde são eles, que é designado para eles agirem, né? Então cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, para que a glória de Deus se manifeste, né? Precisamos então orar por revelação. E voltando, sempre enfatizando que eu também aprendi, que eu estou compartilhando com vocês o que eu aprendi, né? E essa questão de orar por revelação é fundamental, por discernimento de espíritos também, para saber quem ou o que está, então, se manifestando no momento, né? Sobre os anjos de louvor e de adoração, eles são lindos no seu modo de ser. Eles são maravilhosos e eles estão diante do Senhor, diante do trono, né? Eles permanecem lá. Eles estão ali, diante do trono, cumprindo o seu propósito. Eles não cumprem o propósito dos outros, eles cumprem o seu propósito. E isso é maravilhoso, né? O próprio Lúcifer, né, era um deles. Em Ezequiel 28, quero ler para vocês, Ezequiel 28, versículos 12 a 15, fala assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Quer dizer, tudo era medido através de você. Você era a régua. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger-te estabeleci, para proteger a glória. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui está falando de um querubim, Lúcifer, né, que desejou, nós vamos ver em Isaías 14, desejou estar acima do trono de Deus. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Eiléu, o diabo. Então nós vemos aqui que ele era a régua para medir a formosura. Você imagina a beleza? E nele os sons emanavam dele à medida que ele se movia, né? Porque aqui diz: a obra dos teus tambores e dos teus
pífaros, quer dizer, o resultado desses instrumentos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Você imagina o próprio movimento gerar adoração, gerar louvor, o mover do ser gerando louvor e adoração, né? Mas aí veio a soberba, e nós sabemos que a soberba é uma das piores coisas que pode acontecer, porque por ela caiu esse querubim. Então, Lúcifer era um deles. Quando ele liderava o louvor, ele tinha toda essa beleza. Ele simplesmente, como eu disse, se movia e dele os sons saíam. Ele sozinho já era um coral. É só um exemplo. Cada um é belo em seu propósito. Amém? Todos somos belos se estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito que Ele tem para nós. Onde quer que tenha louvor, há um líder. Há um líder. E um anjo desse se levanta para dar a Deus glória. Entendeu? Então, assim, imagina, há um louvor, né? Há um louvor. Está acontecendo um louvor. Um anjo desse se levanta para dar glória a Deus, para trazer esse louvor, para dar glória a Deus. E o louvor se conecta, o louvor na terra, se conecta ao sentimento particular de Deus naquele momento. Por isso que a função de liderança no louvor, ela é preciosa, porque querendo, o líder se conecta diretamente ao trono e começa a fazer acontecer na terra aquilo que está acontecendo no céu. Entendeu? Porque o Senhor disse, né? Seja feita na terra a tua vontade, como ela está sendo feita no céu. Então, o resultado disto gera um louvor que transforma, um louvor que muda vidas, que liberta, que despedaça qualquer tipo de jugo que possa existir, né? Então, um desses anjos se levanta quando o líder, não só o líder, né, evidentemente, o grupo todo, mas... Então, há exemplos em que Deus está esperando para derramar bênçãos. Conforme o louvor acontece, Ele vai liberando, né? Liberando bênçãos. Eu lembro uma experiência que nós tivemos lá por 1986, voltando de um seminário em Maringá, um tempo precioso com o Senhor, onde vimos realmente maravilhas, e no ônibus estávamos louvando o Senhor, e louvando, coisas maravilhosas. O Senhor estava começando, dando visões àqueles que estavam ali, estávamos contando e louvando ao Senhor pelas visões. Eu tive visões de pedras preciosas que simbolizam dons, né, rolando, caindo assim dentro daquele ônibus, e do nada, enquanto estávamos louvando, houve um barulho, como um baque, como se o ônibus tivesse batido em alguma coisa. E nós paramos tudo assustados. Aí o motorista desceu, não tinha sido nada. Nós vencemos realmente naquela ocasião uma barreira, uma resistência que estava querendo impedir que entrássemos no Rio Grande do Sul. Logo em seguida entramos no estado e muita coisa aconteceu a partir daquele momento. Foi glorioso, foi maravilhoso. Então eles começam a fazer diferentes sons, os anjos, né? E também o líder de louvor conectado pelo Espírito de Deus, na comunhão com o Espírito de Deus, né? Deus espera um som e junto com o líder esses anjos produzem esse som. Eles sabem como conectar com esse desejo, porque há um modo de fazer louvor no céu. Existe um modo. Bem-aventurados são aqueles que conectam e que sabem e que oram por isso. Senhor, quero saber o modo de fazer louvor que há no céu. Eu conheci um homem tremendamente ungido por Deus, que orou e clamou e chorou na presença de Deus, dizendo: Pai, eu quero as músicas que são cantadas diante do teu trono. Talvez vocês me conheçam. É o compositor de "Ao único que é digno de receber", e ele realmente recebeu a unção para cantar os louvores que desenrolam, né, diante do trono, né? Então, com esse desejo se chega
ou se poderia chegar, ou se pode chegar ao modo de fazer louvor no céu. E nós oramos sempre, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feito o louvor na terra, assim como ele é feito no céu. Esta talvez seja uma das chaves que Davi conquistou por meio da intimidade. Ele recebeu revelação. 2 Samuel 6 nos conta. 2 Samuel 6, ele conseguiu finalmente, nós estamos naquele episódio em que ele conseguiu finalmente levar a arca que ele tanto desejava levar para Jerusalém. E se você estudar com carinho o capítulo 6, é um capítulo curto, você verá a exuberância, a entrega total e restrita de Davi nesse momento de adoração, de louvor, né? Eu vou ler do 13 em diante. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Imagina, 6 passos, oferta, 6 passos, oferta. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, sacerdotal, né? Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. Eu imagino a cena, que cena gloriosa deve ter sido esta. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que estava dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Seres naturais não entendem as coisas do Espírito, né? E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Nós vemos que quando ele chega no palácio, versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, que é vergonha, né? Se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me humilharei, né? Me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus puniu com esterilidade. Por quê? Porque ele dançou, né? Ele celebrou na presença de Deus. E Mical, sua esposa, o desprezou. Porque ele não se comportou como rei. Mas ela não sabia que Davi tinha uma revelação. Davi sabia algo. Aquilo que você e eu precisamos saber. Ele dançou, louvou sem considerar ninguém, somente a revelação que ele tinha. E ela se tornou estéril, ou seja, não produziu frutos. Quem é que dá o fruto? Deus. Qualquer tipo de fruto. Qualquer tipo de fruto. Estes anjos também dançam. Gênesis 31, 1 e 2. Gênesis 32, deixa-me ver se eu localizo aqui, Gênesis 32, acho que eu não marquei, mas vou procurar aqui. Gênesis é quando Jacó, ele vai em direção à casa paterna, voltando de Labão. Gênesis 31, 55 diz assim: levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e partiu. E voltou Labão a seu lugar. E foi também Jacó o seu caminho. Encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar
Manaim, que significa 2 acampamentos, o acampamento dos anjos e o acampamento dos homens. O que esses anjos vieram fazer? Eles vieram trazer o céu para a terra, acompanhando Jacó, o patriarca. Um outro momento em que isso acontece, mas que eles não chegam a estar na terra, mas são vistos, é em Lucas, quando o anjo anuncia o nascimento do Senhor Jesus. Lucas 2, eu vou ler do versículo 9. Os pastores estavam guardando seus rebanhos na vigília da noite, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, aleluia, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. Então, uma multidão celestial ali, quando foi anunciado o Salvador, também se manifestou. E havia então o anjo com a mensagem, e havia os exércitos celestiais louvando por causa daquela mensagem de boas novas. Estava se cumprindo a profecia, e eles o louvavam por isso, louvavam ao Pai por isso, porque a profecia estava se cumprindo. Vejam, eles não louvavam ao Senhor por aquilo que Ele tinha feito, eles louvavam a Deus pelo ser dEle, pela fidelidade dEle. Eles não esperavam nada de Deus, eles não esperavam que esses anjos, lhes dessem algo. Entende? Então, a respeito deles, você pode ver um alto grau de pureza, louvor pelo louvor, adoração pela adoração. Nós podemos desfrutar pela comunhão do Espírito Santo, revelações das profundezas de Deus, e nos prostrarmos diante do nosso Pai, adorando. E a cada nova revelação nós proclamamos santo, mais uma revelação santo, mais uma revelação santo, até que somos envolvidos pela sua glória. Os adoradores nascem assim. Glória a Deus. Eles não tinham segunda intenção no louvor. Eles não estavam se preparando para pedir algo. Eles estavam louvando-no por aquilo que Ele é, pela revelação, pelo conhecimento dEle. Mesmo os 24 anciãos que são relatados em Apocalipse 4, nós vamos ver Apocalipse 4, o apóstolo João, ele havia uma porta aberta, depois da visão das igrejas, ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que o disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E ele subiu, versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe. Maravilhoso, maravilhoso. Versículo 24. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de linho, de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia como diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E do meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aí descreve os animais que você também encontra descritos em Ezequiel capítulo 1 e também em Isaías capítulo 6. E aqui fala no versículo 8: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, por dentro,
e estavam cheios de olhos e não cansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então, olha só, não há outro serviço a não ser dizer santo. A cada novas faces de Elohim, de eternidade em eternidade, porque Ele é infinito, sempre haverá novas faces, e cada uma delas eles louvam e adoram pelo que vem, dizendo santo, santo, novas dimensões de Deus. Ele é infinito, Ele não tem limites. Amém? Que nós possamos ser agraciados pelo nosso Pai, purificados como templos vivos pelo sangue de Cristo, para recebermos constantes revelações da sua glória, e a cada nova revelação dizer santo, 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 santo. Aleluia. Que nada nos roube esta unção. Nada nos roube esta unção, porque ela foi conquistada na cruz por um alto preço, e ela é nossa por meio do sangue de Cristo. Nós a temos. Glória ao nosso Salvador, glória ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Até mesmo, então, os serafins e querubins, em Isaías fala de serafins, Ezequiel fala de querubins, são os portadores da glória de Deus, são eles que transportam a glória, né? Se você quer aprofundar o assunto, estude o primeiro capítulo de Ezequiel. Você vai ver que estes seres, sobre a cabeça deles está o trono, e aos seus pés estão as rodas que estão na terra, e as rodas elas se movem como o Espírito quer que elas se movam, e cada um deles tem 4 faces: a face de homem, de leão, de boi e de águia. Isso fica para um outro dia. Maravilhoso, mas fica para uma outra ocasião. Então, um desses querubins, ele é colocado por Deus para impedir o acesso à árvore da vida depois que Adão pecou. Somente o segundo Adão pôde, por meio do seu sangue, chegar diante do querubim, e os querubins lhe deram passagem para ele entrar, diz Hebreus, naquele templo celestial com o seu sangue, abrindo assim esse caminho para que nós possamos entrar a qualquer momento diante do trono e adorá-lo por aquilo que ele é. Gênesis 3 diz: E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, lançou Adão e Eva, né? Para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, este acesso só pode ser feito mediante o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Ninguém tem acesso se não for por este meio, porque foi o Senhor Jesus Cristo que enfrentou com o seu sangue esta imposição que havia e abriu o caminho para nós. Aquele que se assenta entre os querubins foi visto por Ezequiel no capítulo 1. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, ele é grande, o Senhor é grande. Ele brilha e ele está assentado sobre os querubins. Eu até posso ler para vocês, mas eu não vou estudar esse capítulo, né? Eu sugiro que você leia com calma, que você procure versões mais antigas da Sagrada Escritura, que veja o que está dito ali. É um estudo fascinante. Ore pedindo revelação, peça que o Espírito Santo revele. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Eu vou ler aqui
Ezequiel 1, eu vou ler versículo 4. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Começa a semelhança de um homem, né? Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então, cada adorador é homem, leão, boi e águia. Estude. Estude. São ardentes. Tá? São anjos. Tanto os homens como os querubins, que são adoradores, são ardentes. Sabe quando você dá a mão a uma pessoa, você sente assim aquela mão frouxa, tipo, né? Eles não são assim, eles são intensos. Intensos. Então vai toda a descrição, né? Sobre as rodas. O seu parecer deles era como brasas de fogo ardente, com uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais. Na terra. Para cada um dos seus 4 rostos. E o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Conforme o espírito queria, ele movia as rodas. Adiante, leia, estude esse capítulo, você vai ver coisas tremendas aqui. Peça, estude em oração, pedindo revelação. Hein? E eu só quero ler aqui 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele. Sabemos quem é, glória a Deus, glória a Cristo ressurreto, né? Desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Apocalipse 1, 13 a 17. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Esse arco é o arco de Deus. Não é aquele arco, não usa aquele nome lá daquela deusa egípcia, tá? É o arco de Deus. É o arco do resplendor da sua glória. É o arco do resplendor da sua glória. Versículo 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparecia na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus. Bendito Cristo ressurreto, não há ninguém como Ele. O Cordeiro é o cetro do Pai. Aleluia. Ele é digno de receber toda a glória, louvor e honra. O manto da sua glória envolve o templo, enche o templo. Ele se move sobre as nuvens. Ele é a fonte e a razão de todas as coisas. Ele é a razão de vivermos. Ele é a luz de Jerusalém. Portanto, nós dizemos santo, santo. Muito mais que poderia. Você pode, eu creio, dizer muito mais coisas a respeito de quem Ele é por causa dessa vivência interior de adoração, né? Glória a Deus pela tua vida. Esse é o propósito. Nós vivemos para Ti, Senhor. Nós vivemos para Ti. Aleluia. Muito obrigado por nos dar Jesus. Muito obrigado por nos dar Jesus.
Sem Cristo nós nada seríamos. Apocalipse, no capítulo 4, ainda, Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 10, nós já lemos, né? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Maravilhoso Senhor, né? Apocalipse 5 também, versículos 6 a 14. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Aleluia! Glória a Cristo ressurreto! Aleluia! E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, aleluia, homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e assim e ações de graças. Eu vi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia. Ambiente do céu. Adoração no céu. Oh, larabachaias, glória ao Deus Todo-Poderoso. O melhor modo de começar uma súplica e intercessão é dando graças e louvando a Deus. Dar a Ele a glória que Ele merece. Isso para nós é uma honra, é uma posição de honra. Dar a Ele a glória e a honra é uma chave, e quanto mais você a usa, mais você aprende o seu valor. Alguns louvam, mas não usam essa chave, portanto não recebem a revelação que, por exemplo, Davi recebeu. Outros louvam e usam essa revelação, né? Quanto mais você e eu vemos como Ele é, mais as outras coisas se tornam pequenas. A vida passa a ter mais sentido. As coisas se tornam mais fáceis. Por quê? Por causa do que Ele é. Aleluia. E nós precisamos ver o que Ele é. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o louvor é uma arma, e Josafá nos ensina isso muito bem em 2 Crônicas 20, eu não vou ler, né? Mas nós não louvamos pelo que podemos obter, nós simplesmente o louvamos. O louvor, todavia, é uma arma principalmente para o ministério. Às vezes a guerra é tão intensa que nos sentimos secos. Às vezes os líderes só precisariam de algumas pessoas que orassem por eles e que mantivessem os seus braços erguidos, como fizeram aqueles 2 com Moisés. Mas o Espírito Santo é aquele que, quando o líder se posiciona, quando ele está no centro da vontade de Deus, com revelação, andando conforme o Senhor lhe ordenou andar, o próprio Espírito fortalece, né? O Espírito Santo fortalece o Espírito de todos nós. Então, é o louvor é a base de tudo. Se vem a nuvem da dúvida, louve,
louve. E a nuvem é dissipada. Por quê? Porque com o louvor vem os anjos, vem o anjo que vai assistir, que vai querer participar desse louvor. E quando o anjo vem, as trevas dissipam, entende? Então, quando o louvor acontece, o óleo é derramado. E é bem simples, nós vamos louvá-lo por quem ele é. A Sagrada Escritura diz quem ele é. É simples assim. E ele faz as coisas que ninguém pode fazer. Em 2 Crônicas 20, ele lutou por Josafá. Foi ele que lutou por Josafá. Onde nós não podemos lutar, ele lutou por Gideão. Ele lutou, ele destruiu as forças de Senaqueribe com um anjo uma noite, quando Ezequias foi clamar ao Senhor, né, dizendo da grandeza de Deus. Os primeiros momentos, né, de Ezequias na sua oração foram de louvor. Quem não louva está focado demais em si mesmo, e isso é um problema. Ou focamos em nossos problemas, muitas vezes gerados por Satanás, que ele faz isso exatamente para que não louvemos. Uma outra coisa, existe um louvor quando você bate palmas. O Espírito te move a bater palmas, o Espírito Santo. Nesse momento, as obras do inimigo estão sendo destruídas. Por quê? Porque o Senhor bate palmas e ele grita o eia da vitória sobre os seus inimigos. A espada está na mão e o som na boca. Então, algo está acontecendo no Espírito. Quando o Senhor diz louve-me, louve, ele conhece a agenda. Ele sabe o que está acontecendo e o que vem. Ele sabe como fazer a sua guerra. Há guerras nas quais nós entramos que não são nossas, são do Senhor. Por exemplo, certos espíritos que estão atuando, potestades que estão atuando no mundo e se infiltrando até mesmo dentro das igrejas, não são nossa guerra, são guerras do Senhor. E quanto mais nós louvamos, e quanto mais nós nos aproximamos do trono e louvamos, mais os anjos, eles vêm para o concurso dessa ação, e eles vêm com ordens do trono. Isso é maravilhoso. Mas acontece tudo no âmbito do Espírito. Glória a Deus. Né? Então, a batalha, quando o Senhor diz, somente me louve, é porque ele sabe como fazer a sua guerra. Quem pode lutar contra o Senhor? A batalha já está ganha. O Senhor já venceu principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, aleluia, glória a Deus, expôs, triunfou deles em si mesmo, expôs perante o cosmos, perante o universo, aleluia, nem nada pode contra a unção, nada pode. A unção do Senhor é a unção do grande El Gibor, aquele que venceu, aleluia, né? Então, quem pode lutar contra ele? A batalha já está ganha. A batalha pertence ao Senhor, e não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo Espírito do Deus vivo. Pai, nós te louvamos por enviar seus anjos. Enquanto louvamos e te damos glória, mais anjos são enviados para fazer a guerra. São eles que lutam, aleluia, aleluia. Ezequiel 37 vai mostrar como é que eles lutam. Não marquei aqui, mas eu creio que está fácil de localizar. Ezequiel 37. Ezequiel 37. O Senhor dá ordens, tem uma palavra, o profeta profetiza sobre um vale de ossos secos. E aí então, né, profeta, versículo 7, profetiza, e começou a haver um ruído. E o Senhor diz a ele, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Diz o Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, vem e acontece aquilo que o Senhor determina. Tudo, né? Tudo. Aquilo que o Senhor determina.
acontece. Então, é um outro versículo, um outro capítulo que eu deixo para vocês. Tudo espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 seguintes. Toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, dos ruios, dos filhos maduros, daqueles que não são mais crianças, meninos, daqueles que não são levados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, por doutrinas, enfim, que amadureceram no Senhor. Toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E é bom para nós lembrarmos aqui que para Deus é sempre hoje, é sempre presente. Então, quando toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, Deus tem um tempo de manifestar você e eu ao mundo. Mas, neste tempo, alguns filhos maduros já estão sendo manifestos à criação. Quando chegar a nossa vez, seremos manifestos à criação, porque a criação está gemendo na expectativa de que esses filhos sejam revelados. E aqui uma coisa interessante que a pessoa que me passou esse estudo, ela falou e eu constatei que é verdade. Tome uma mudinha de uma planta, plante-a, comece a falar com ela, fale vida para ela e veja com seus olhos. Nós somos o que a palavra de Deus diz, né? Nós precisamos despertar. Que os que precisarem despertar, venham na vida. O Senhor Jesus fala em João 5, 25. Em verdade, vos digo que a hora vem, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Então, quem tem o Filho tem a vida. E a voz do Filho sai pela boca dos filhos. Então, nós podemos louvar a Deus e dar graças ao nosso Pai, a Yahweh, o Eterno, que amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando ele entrou no ventre de Maria, ele se despojou da sua glória, mas ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. E entrou no ventre, se submeteu à humilhação de se tornar humano e obedeceu até a morte e morte de cruz. E nós louvamos, bendizemos e adoramos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que por seu sangue, por meio do seu sangue, abriu e consagrou para nós um vivo caminho, para que por ele possamos chegar diante do trono da graça e adorar por aquilo que ele é e clamar por mais revelações da glória do que está sentado no trono e do Cordeiro, para adorar mais, para adorar melhor, para adorar em espírito e em verdade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Sabe? Permaneçamos quietos. Descansemos na segurança dele. E quando for lutar, lute a partir do lugar de vitória, porque não é na tua força. Dessa forma, a tua vida dá glória a ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz ele. Aleluia. O Senhor quer se revelar a muitos. Você vai permitir que ele faça isso? Ele se revela, por exemplo, como o leão da tribo de Judá. Mas ele não é um leão. Entendeu? Eu mesma uso muito imagens de leão, veja assim aquela majestade. Mas ele pode se revelar como boi. E quando ele se revela como boi, ele se revela como servo, aquele que está trabalhando, aquele que está servindo, ainda hoje intercedendo. Ele pode se revelar como águia, aquele que prescuta tudo, discerne tudo, conhece as intenções dos corações e as profundezas de Deus. Nós não sabemos. Ele quer se revelar.
E aqueles que andam pelo caminho estreito e entram pela porta apertada podem ser usados por Ele. Que nós consigamos chegar a esse ponto. Que um dia consigamos, que o Senhor nos conceda chegar a esse ponto. Que toda a opressão maligna, seja na cabeça, seja no corpo, seja na alma, agora seja quebrada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que toda a confusão seja desfeita pela unção do Santo que se manifestou para destruir as dobras do diabo. Que todo o esquema do maligno para trazer insegurança e reter, talvez alguém que está me vendo, me ouvindo, reter, impedir o seu destino, seja quebrado agora na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Que toda a tessitura, toda a teia que foi formada para enredar os pés, criando laços e armadilhas, impedindo almas de entrarem no âmbito da liberdade em Cristo, para andarem no Espírito com alegria, seja queimada pelo fogo do Espírito Santo de Deus agora, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach, que todo medo seja repreendido, porque nós amamos, e o perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Yeshua HaMashiach, declaro que todos estamos assentados, todos os que cremos, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que se alguém não está nessa condição e está clamando e crendo que Jesus Cristo morreu, ressuscitou em carne, e o Pai, pelo mesmo poder, o assentou nos lugares celestiais e nos assentou nele, que alguém que esteja me vendo agora seja elevado dos lugares baixos, seja levantado para os lugares em Cristo Jesus, para os lugares em Cristo Jesus, assentado com Cristo Jesus nos lugares altos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Um dia o Senhor falou: tudo o que eu vos digo em secreto, anunciai-o sobre os telhados. É isso que estamos fazendo. Te entregamos, Senhor, os frutos deste trabalho. Eles são teus, para a tua glória, no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Amém. Amém. Shalom. Nós vamos dar continuidade a esses vídeos. Shalom, queridos.